Companheiros, sempre aqui eu me encontro genuflexo espiritualmente perante a lei divina, porque vamos tecer comentários sobre o direito divino. É muito importante. Hoje vou realçar a lei da penitência. É uma possibilidade de, praticando-a, de evitarmos catástrofes em nossa existência, na saúde, nos negócios, enfim, toda a gama de dificuldades que nós temos que sobrepor na vida. Eu escrevi um livro também, um outro livro, em 2011, chama-se Código Divino. E eu falo da penitência como, digo aqui, realça-se, a nosso ver, o maior dos preceitos da lei divina, instituído por Jesus ao alcance da humanidade para livramento das tragédias. Vejam bem, é Jesus que instituiu a penitência. Quer na ocorrência de doenças incuráveis, vitimação por mãos humanas, acidentes graves, encarceramento, falência, destruição pública da honra e boa fama, terremotos, tsunamis e outros. Trata-se da lei da penitência. Para isso, louvando-nos na Bíblia Vulgata Latina, mais tarde refundida com orientação do teólogo São Jerônimo no século IV de nossa era, e reeditada no ano 1502, pelo Vaticano ao tempo do Papa Clemente VIII, constituindo a origem de todas as Bíblias, declarada de uso comum da Igreja Romana pelo Concílio Tridentino na Idade Média, no ano 1546. Antes convém explicitar-se o mencionado vocábulo, colhendo-se o significado no dicionário Aurélio Buarque de Holanda, século XXI, dentre outros. Penitência, ato de expiação dos pecados, assumido por iniciativa pessoal. Penitenciar, fazer sacrifício para expiação dos pecados, ainda no mesmo dicionário. De igual o dicionário Barça, penitência, ato que uma pessoa se impõe a si mesma para expiação de seus pecados. Não é fácil, mas é uma forma de nós quitarmos algum débito que temos com Deus. Ocorre essa palavra penitência encontrar-se em muitos textos bíblicos indevidamente traduzida por arrependimento, violando-se a pureza da primitiva versão da Sagrada Escritura, denominada Vulgata Latina, onde no original está escrito poenitentiam, como se lê em Lucas capítulo 13, mais abaixo transcrito, cujo significado elucida o dicionário latim-português de Antônio Gomes Ferreira, publicação de Dicionários Editora Porto, Portugal, tendo-a como raiz poena, pena, indenização dada por uma falta ou crime cometido, compensação, reparação, punição, castigo, sanção. Não se confundir penitência com o vocábulo paenitência, este correspondente a arrependimento.
pesar como escrito em erro na maioria das atuais edições bíblicas, transmudando-se a mensagem da salvação vinda nos evangelhos, face à indevida conotação de arrependimento. Nesta, escondendo-se a orientação crística, viabilizando a intransferível pessoal tarefa da remissão dos pecados, ao alcance da humanidade, no livramento do resgate de suas dívidas com Deus, pela dor e lágrima da tragédia. De repente, estas afligindo a todos em qualquer faixa etária, pois ninguém jamais viveu sem sofrer um revés trágico em pagamento de alguma dívida com Deus. Isto posto, credenciamo-nos a compreender a razão das ocorrências cruéis em todos os tempos da humanidade e aceitarmos a sabedoria conducente à prática dos atos pessoais, permissores de nos salvarmos das tragédias desta presente vida, segundo o perfeito ensinamento abaixo transcrito, dado por Jesus no Evangelho de Lucas, conforme a mencionada edição ecumênica da Bíblia Sagrada, editora Barça, 1977, tradução fiel à Vulgata. 2 pontos. Necessidade da penitência, capítulo 13. Neste mesmo tempo, estavam ali uns que lhe davam notícia de certos galileus cujo sangue misturara Pilatos com os 2 sacrifícios deles. É no capítulo 13. Versículo 2. E Jesus respondendo lhes disse: Vós cuidais que estes galileus eram maiores pecadores que todos os outros da Galiléia, por haverem padecido tão cruel morte? Versículo 3. Não eram, eu vou declaro, mas se vós outros não fizerdes penitência, todos assim mesmo haveis de acabar. Jesus que falou. Prosseguindo, no versículo 4. Assim também no tocante àqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidai vós que eles forem mais devedores que todas as pessoas moradoras em Jerusalém? Versículo 5. Não vou-lo declaro, mas se vós outros não fizerdes penitência, todos acabareis da mesma sorte. Assim, ouvindo, nós temos a consciência que Jesus também está falando pela nossa voz a nós mesmos. Jesus está se referindo a nós todos que estamos ouvindo as suas palavras. Acima exposto por Jesus, ocorreram essas desgraças com pecadores e devedores, em resgate de dívidas perante a divindade. Notem-se as exemplificações, ocorrências trágicas no futuro, quer pela mão humana, quer mediante desastres envolvendo pecadores impenitentes, aos quais Jesus assemelha todos os demais habitantes da Galiléia, província situada no norte da Palestina, bem como todos da cidade de Jerusalém, e por consideração decorrente a nós mesmos e toda a humanidade, em todos os tempos até os dias de hoje. É Jesus que fala. Observe-se que os galileus, ao serem trucidados, estavam cultuando a Deus em litúrgico holocausto de sangramento dos animais no altar dos sacrifícios, prática religiosa instituída por Moisés. Desse modo, afastada a ideia de arrependimento, porquanto não teriam aqueles religiosos galileus, vítimas pelas mãos do governador
o romano Pôncio Pilatos, nem os do acidente da Torre de Siloé, em Jerusalém, consciência de quais pecados contra a lei divina estariam resgatando, como os demais ainda não vitimados habitantes daquelas regiões, também consideradas por Jesus pecadores sujeitos a futuros idênticos e cruéis padecimentos, entre os quais, por extensão lógica, incluem-se nós todos. Nós todos, sempre avisados na oração Pai Nosso, pelo Cristo, de sermos também endividados, sem sabermos de que ou por quê. Tanto assim é que em oração pedimos, perdoa-nos as nossas dívidas. Quais? Não sabemos, mas rezamos o Pai Nosso. Por isso, a única possibilidade de salvação das tragédias em nossa existência, indistintamente vitimando-nos a saúde, a liberdade, o patrimônio, o sentimento, a honra, encontra-se na prática da individual penitência, recomendada por Jesus, mediante sacrifícios voluntários que hão de ser feitos, e isto se crentes os fiéis, de estarem cobertos de dívidas para com Deus, a fim de alcançar, se ainda em tempo, a liberação parcial ou total de sofridos, próximos ou remotos resgates. Para isso, agindo evangelicamente através espontâneo sacrificial benefício em favor do próximo. Pois, se devemos sofrimento a Deus, em pagamento de nossas dívidas, confessadas na oração Pai Nosso, somente podemos resgatá-las com a mesma moeda de sofrimento espontâneo, gratificando a nossos irmãos necessitados de ajuda material ou moral, e assim penitenciando-nos, segundo as santas palavras do Mestre Divino, na execução de obras beneméritas, se forem carregadas de sacrifício para a quitação dos pecados, eliminando-se ou minimizando padecimentos compulsórios, sobre os quais nos falta comando quando se abatem sobre nós. Note-se bem, não bastam as obras beneficentes por amor ao próximo, ser destituídas de sacrifício voluntário ou penitencial, servindo aquelas somente a nos proporcionar felicidade, ao darmos felicidade a outrem, segundo a lei promulgada por Jesus em Mateus, a cada um segundo as suas obras. Então vocês vejam que na Bíblia consta um elemento fundamental, que é a penitência, para nós nos livrarmos de sofrer uma tragédia qualquer, pessoalmente, ou na nossa família, ou nos nossos negócios, seja lá qual for o sofrimento. E aqui está Jesus nos ensinando, com a penitência, que nós podemos eliminar de uma vez por todas, para o futuro, todos os nossos sofrimentos que devemos para Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus.